Existe algo estranho no Brasil. Todo mundo reclama de salário baixo, todo mundo reclama de desemprego, todo mundo reclama que o país não cresce. Mas quando alguém fala em indústria, a reação muda. Fábrica é vista como poluição. Empresário industrial é visto como explorador. Lucro é visto como ganância. Escala é vista como ameaça. E ninguém percebe. O Brasil não odeia pobreza. O Brasil odeia produção. E isso explica muita coisa. Vamos imaginar duas pessoas. João abre uma pequena loja de roupas importadas. Ele compra da China, revende no centro da cidade, paga impostos altos, trabalha muito, vive apertado, mas socialmente ele é visto como batalhador. Agora imagina Carlos. Carlos decide abrir uma pequena fábrica de peças metálicas. Ele precisa de máquinas, galpão, licença ambiental, fiscalização sanitária, alvará, engenheiro responsável, contabilidade especializada, sindicato, vistoria do Corpo de Bombeiros, taxa municipal, taxa estadual, taxa federal. Ele gera emprego, ele compra a máquina nacional, ele paga folha salarial, ele assume risco real, mas na primeira dificuldade ele é chamado de explorador. Por quê? Porque no Brasil, produzir é mais suspeito do que revender. E isso não é opinião, é cultural. Pergunta simples: quantas vezes você já viu alguém dizer com orgulho: meu filho abriu uma indústria? Agora compara com: meu filho passou em medicina. Ou: meu filho abriu uma loja. Existe status no diploma. Existe romantização do pequeno comércio, mas não existe admiração pela indústria. E isso é um erro estrutural. Vamos olhar países ricos: Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos. Todos têm algo em comum: base industrial forte. A Alemanha não ficou rica vendendo camiseta importada. Ela ficou rica produzindo BMW, Siemens, Bosch, máquinas industriais. A Coreia do Sul não ficou rica revendendo celular. Ela ficou rica criando Samsung, Hyundai, LG. País rico exporta tecnologia, país pobre importa produto pronto. E o Brasil? O Brasil prefere discutir quem vende mais no marketplace. A indústria aqui é tratada como problema. Vamos falar de burocracia. Abrir um comércio pequeno é difícil. Abrir uma indústria é uma guerra. Licença ambiental pode levar meses. Fiscalização é constante. Carga tributária é complexa. Encargos trabalhistas são pesados. Produzir aqui exige resistência psicológica. E quando dá lucro, vem o discurso: está explorando o trabalhador. Mas ninguém pergunta: quantos empregos aquela fábrica gera? Quantas famílias dependem dela? Qual tecnologia ela desenvolve? Qual valor ela agrega? Porque produção exige algo que o Brasil não gosta de discutir: eficiência. E eficiência não combina com discurso populista. Quando um país decide produzir, ele precisa investir em engenharia técnica, formação industrial, infraestrutura, logística, energia barata. Isso exige planejamento, e planejamento exige responsabilidade. É muito mais fácil incentivar consumo, crédito fácil, parcelamento infinito, promoção de importado, consumo dá sensação imediata, indústria dá resultado de longo prazo. E o Brasil é um país viciado em curto prazo. Imagine dois países fictícios. País A decide investir em fábricas. Demora 10 anos para colher resultado, mas quando colhe, salários sobem. País B decide incentivar consumo. Nos primeiros anos parece crescimento, mas depois percebe que só está comprando de fora. Qual dos dois fica rico? A resposta é óbvia, agora vamos falar de mentalidade. No Brasil, quando alguém monta uma fábrica e cresce, ele vira alvo. Quando alguém importa e revende, ele vira exemplo. Isso molda comportamento. Se a sociedade admira mais quem revende do que quem produz, qual tipo de negócio as pessoas vão escolher? Exatamente. E isso cria um ciclo. Pouca indústria, baixa produtividade, salários baixos, mais comércio informal, menos investimento produtivo. E o ciclo se repete. Agora, uma pergunta importante: por que isso acontece? Porque indústria muda poder. Indústria cria riqueza interna. Indústria reduz dependência externa. Indústria fortalece moeda. Indústria cria tecnologia própria. E tecnologia gera autonomia. Autonomia gera independência. E independência muda equilíbrio de poder. País consumidor é dependente. País produtor é soberano. Quando você importa tudo, você depende. Quando você produz, você decide. E isso
assusta estruturas acomodadas. Não é teoria da conspiração, é incentivo econômico. Quem ganha com o país consumidor? Quem exporta para ele? Quem ganha com o país produtor? A própria população. Agora vamos falar do trabalhador. Você quer salário alto? Então você precisa de produtividade alta. Salário não sobe por decreto. Salário sobe quando você produz algo de alto valor. Um técnico numa fábrica alemã ganha bem porque ele opera a máquina que produz produto de alto valor agregado. Se o país só vende produtos simples, o salário será simples. Indústria não é glamour, é base, mas o Brasil prefere discutir narrativa. Enquanto isso, a Alemanha exporta máquina, Coreia exporta tecnologia, China exporta manufatura e o Brasil exporta commodities. Nada contra commodity, mas commodity tem limite de valor agregado. Se você vende matéria-prima e compra produto final, você está no lado errado da cadeia e isso volta para o começo. O Brasil não odeia a indústria de forma consciente, ele só nunca decidiu valorizá-la. Não existe campanha nacional de incentivo à manufatura pesada, não existe cultura forte de engenharia industrial, não existe admiração social pelo empresário que produz, existe admiração pelo cargo público, existe admiração pelo diploma, existe admiração pelo pequeno comércio de sobrevivência, mas não existe orgulho industrial. E país sem orgulho industrial não escala. Agora deixa eu ser claro, isso não é contra pequeno comerciante. Isso é contra mentalidade limitada. Comércio é importante, serviço é importante, mas eles dependem da base produtiva. Sem produção, você só redistribui dinheiro. Com produção, você cria dinheiro. Essa é a diferença. E enquanto o Brasil não entender isso, vai continuar discutindo o salário mínimo em vez de discutir produtividade máxima. Vai continuar discutindo imposto em vez de discutir eficiência. Vai continuar debatendo consumo em vez de investir em produção. E você, individualmente, você não controla o país, mas controla sua mentalidade. Você pode escolher ser apenas consumidor, ou pode buscar estar perto de produção. Pode estudar mercado financeiro, mas também pode estudar engenharia, tecnologia, indústria, pode revender, mas também pode pensar em produzir, porque riqueza real nasce onde existe valor agregado, e valor agregado nasce onde existe indústria. O Brasil não é pobre por falta de esforço, é pobre por falta de prioridade produtiva. Enquanto a indústria for vista como vilã, o salário continuará sendo vítima. E talvez a pergunta não seja por que o Brasil é pobre, talvez a pergunta seja por que o Brasil nunca decidiu produzir de verdade. Se você entendeu isso, você já está à frente de 90% das pessoas, porque o problema nunca foi esforço. O problema sempre foi estrutura, e estrutura começa na mentalidade.